Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quarta-feira, dia 25/6, os futuros da soja encerraram o dia em queda. O mercado foi pressionado principalmente pelo fator cessar-fogo entre Israel e Irã, que diminui os riscos da interrupção de um fornecimento de petróleo e, por consequência, reduz a expectativa de demanda por biocombustíveis como óleo de soja. Além disso, previsões de chuvas favoráveis às lavouras dos Estados Unidos reforçaram o cenário negativo para a oleaginosa. Dessa forma, o mercado de soja fechou perto de suas mínimas, na casa de mais ou menos 20 a 21 cents, queda de 2% em praticamente os 4 primeiros vencimentos. Com isso, o julho fechou cotado a 1025,25, o agosto a 1029,50 e o setembro a 1011. E no mercado de milho, o tão também foi de baixa. As cotações recuaram diante das boas condições climáticas previstas para o meio-oeste norte-americano, com chuvas que devem favorecer o desenvolvimento das lavouras. Além disso, os sinais de demanda interna enfraquecida pesaram sobre os preços americanos. A produção de etanol nos Estados Unidos teve uma retração de 2,54%, enquanto os estoques do biocombustível aumentaram em 1,18%, ou seja, mesmo utilizando menos milho para a produção de etanol, os estoques acabaram subindo por lá. E assim como a soja, o milho também fechou próximo das mínimas do dia, com queda um pouco menos acentuada, na faixa de 1,5% a 1,7%. O julho fechou cotado a 410,25 e o setembro a 405. O dezembro já um pouco melhor, a 422,50 cents. Já para o milho na B3, nós vimos o vencimento do julho ter alta de 0,9%, fechando a R$ 64,33, o que reflete o atraso na colheita e também o baixo volume de ofertas para o momento, aquecendo assim o mercado para uma necessidade mais pontual. Por isso, um julho em alta de 0,9% e um setembro com queda de 2,2%, que já reflete o bom volume que se espera de milho safrinha no Brasil. Por isso, o fechamento no setembro registrou R$ 63,20 no seu fechamento. Com relação aos prêmios de soja, o mercado continua subindo e hoje encontrou sustentação em mais 5 cents de alta, com o mercado no julho novamente tradando acima dos 6 cents por bushel. Mas como a queda em Chicago nos últimos dias acabou sendo maior que a alta dos prêmios, o mercado em reais tem refletido preços mais baixos, deixando assim a comercialização também mais lenta. Já o dólar fechou em alta frente ao real. Apesar do movimento contrário observado no mercado internacional, a valorização foi impulsionada por fatores como a ata do Banco Central Americano, que sinalizou um possível corte de juros dos Estados Unidos, e pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, que reduziram o apetite pelo risco. Mas no cenário doméstico, os investidores seguiram atentos a incertezas quanto à condução da política monetária brasileira, além da atuação do Banco Central com leilões de swap cambial na ordem de R$ 1 bi, que ajudou a conter a volatilidade da moeda. E a cautela também foi reforçada pela expectativa em torno da votação sobre a isenção do IOF para investidores estrangeiros. Por isso, o dólar acabou fechando com um ganho na casa de 0,85%, fechando a 5,5574, onde variou entre 5,5105 e 5,5745. Em resumo, o mercado refletiu hoje uma combinação de fatores climáticos, demanda interna do milho americano e tensões geopolíticas. Enquanto as commodities agrícolas sofrem pressão por boas condições da safra americana, o dólar reage à política monetária e incertezas tanto internas quanto externas. E por hoje ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.